Olá, meus amores! Boa tarde, meus lindos do 7º ano. Aqui é a tia Sandra. Bom, na nossa aula de hoje a gente vai dar uma focada na gramática, por isso que o nome é Enfoque Gramatical. E a gente vai trabalhar a página 37 e 38, tá bom? Essa nossa aula a gente vai dividir em três etapas. Ouçam bem. Por quê? Porque a gente vai trabalhar hoje só as preposições e aí a gente vai focar bastante. Na próxima aula a gente vai trabalhar as contrações e por último a gente vai trabalhar o pretérito imperfeito do indicativo dos verbos regulares, tá certo? Então hoje a gente vai trabalhar por enquanto somente as páginas 37 e 38. Então vai ser uma aula bem rápida, bem sublime, bem bacana, tá certo? Bom, para nossa aula de hoje, eu gostaria de começar dizendo que aqueles que ainda não enviaram a atividade da semana passada, que por favor estejam enviando as atividades para que a tia Sandra possa estar realizando as correções, colocando os nomes de vocês aqui na lista de correção, tá certo? E gostaria de dizer também que para nossa aula de hoje não vai ser difícil, vai ser um conteúdo super simples, super prático, que vai ajudar vocês, tá certo? E mais alguma dúvida que vocês tiverem, peço que vocês, por favor, mandem mensagem ali no meu WhatsApp, no meu PV, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula, las preposiciones, la página 37, certo? E a gente vai começar da seguinte maneira. ¿Te has dado cuenta de que en español, en algunos casos, não utilizamos a mesma preposição que em português? Você já observou que em espanhol, em alguns casos, a gente não utiliza a mesma preposição que utilizaria se fosse na língua portuguesa? Vocês já observaram isso? É interessante observar. Bom, e como é que isso acontece? O cabelo tá molhado. Vamos ver alguns exemplos desses usos de preposição na língua espanhola. Vamos ver onde a gente usa, como a gente usa essas preposições, tá bom? Então vamos começar. A gente vai começar da seguinte maneira. Gente, tá achando que tá meio torto aqui e eu não sei ajustar. Isso complica. Levanta mais um pouco aqui. Melhorou? Eu acho que melhorou, tá mais? Faixa mais pra cá pra dar espaço aqui. Então vamos lá, vamos ver alguns exemplos desse uso dessas preposições em espanhol que tem aí na página 37. Ver se assim ficou melhor, acho que ficou melhor. Preposição, vou falar aqui 6 exemplos, tá bom? E a gente vai depois ver como é que usa. Preposição a, hasta, hacia, en, con e sin, tá? Bem básico. Uso, como é que a gente usa esse a? Para expressar intenção ou destino. Para expressar intenção, eu vou diminuir a luz, está muito forte. Para expressar intenção ou destino, nós utilizamos a. Certo? Opa, a aula tá complicada hoje. Mais amarelo, ver se fica melhor. Tá bom? Acho que sim. Então, o a para expressar intenção ou destino. E aí a gente tem exemplo. Voy a viajar este ano. Vou viajar este ano. Aí você, ao invés de você utilizar vou viajar este ano, vou viajar este ano, você vai colocar o a antes do verbo viajar. Voy a viajar este ano. Vou a viajar a este ano. Então, o a ele vai vir antes do verbo, depois do vou. Outro exemplo. Vamos a Buenos Aires. Vamos a Buenos Aires. Vamos para Buenos Aires. Tá bom? Então, esse a, ele expressa a intenção de destino. Ele expressa a intenção ou destino, tá certo? O hasta. Hasta, como vocês sabem, pode ser até, tá bom? Então, também significa até. Ponto final, ele pode significar um ponto final. Leí hasta las 11 de la noche. Li até as 11 da noite. Li até as 11 da noite.
Leí hasta las 11 de la noite. Eu li até as 11 da noite. Então, esse hasta significa até e pode significar um ponto final. Foi uma parada, eu parei naquele momento, certo? Um outro exemplo, hacía. Hacía, vocês também já devem saber o que significa, é como se fosse fazia, tá bom? Ou fazer, ele tem nesse sentido. Então, vamos ver como é que fica o hacía. Direção ou tempo aproximado. Ele é utilizado para uma direção ou um tempo aproximado. E aí a gente tem como exemplo: caminaram hacia el norte. Caminaram hacia el norte. Llega hacia las 12 de la tarde. Llega hacia las 12 de la tarde. Chega até as 12 da tarde. Aí não é um ponto final, ele não vai dar ideia de ponto final, tá bom? Mas ele tem uma questão de direção ou de tempo aproximado, até as 11 da tarde. Caminharam até o norte, foram para o norte, caminharam até o norte. Chega até as 11 da tarde, mas ele não tem aquela direção de parou naquele lugar, tá bom? Então, até, mas de uma direção. Foi até o norte, chega até as 12 horas da tarde, nesse sentido, tá bom? Ou de tempo, direção ou de tempo aproximado. Uso do com médios de transporte, tá? E ele, um exemplo, viajarei em autobús, viajarei de ônibus. Então você não vai dizer viajarei de autobús, como a gente imagina que eles diriam, seria assim, né? Porque em português eu viajei de ônibus. Viajarei de ônibus, mas eles não falam dessa forma. Eles vão falar de que maneira? Viajarei em autobús, viajarei de ônibus. Esse de, eles vão utilizar o en nesse caso, tá certo? Um outro exemplo, vá em táxi, vá em táxi. Você vai de táxi, você vai de táxi. O de aí no caso é substituído por en, tá certo? Um outro exemplo que também é interessante, o com, para expressar relación, E aí a gente tem o exemplo, Ana se lleva muy bien con su hermano. Ana se dá muito bem, se dá muito bem com su hermano, para expressar a relação com su hermano, tá certo? E por último a gente tem o sin, que é sem, significa sem, tá? Para expressar a ausência de algo ou alguém. Esse sim normalmente é a ausência de algo ou alguém. Sem. Tá certo? Então, bora lá. Um exemplo. Caminávamos sem pressas. Caminávamos sem pressas. Caminhávamos sem pressa. Caminhávamos sem pressa. Então, esse sim é sem, mas no sentido de expressar a ausência de algo ou alguém. Entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido. A gente vai mudar a página agora para a página 38 e a gente vai falar outros exemplos e finalizar com a atividade que vocês deverão responder em casa e depois a gente faz a correção na próxima aula. A gente já faz a correção nessa atividade e já entra para as contrações, tá bom? Então a gente tem outros exemplos. Lugar, um exemplo de preposição de lugar. El bolígrafo está al significa o a e o o. Em português é ao. O A mais O, ao. Em espanhol é al, A e L. Al lado de la agenda. A caneta está ao lado da agenda. Expressar la hora. Expressar la hora. Um exemplo aí de expressar a hora. Empezamos a las 7. Começamos às 7. Começamos às 7. Outro exemplo de modo. A gente tem sempre hasta com tranquilidade. Sempre habla com tranquilidade, perdona-me. Sempre fala com tranquilidade. Sempre fala com tranquilidade. Aí a gente tem também material, de material. La mesa era de madeira. La mesa era de madeira. O de, nesse caso, é um exemplo de preposição. Só que olha só como ele é utilizado. Quando se trata de alguma coisa relativa a material. É feita de, certo? La mesa era de madeira. A mesa era de madeira. Pertenência, pertence a alguém, tá? De pertencer. La consola es de mi hermano. La consola es de mi hermano. É do meu irmão, entenderam? Origen,
origem. Desde. Mi ventana puedo ver la playa. Desde mi ventana puedo ver la playa. Desde a minha janela eu posso ver a praia, sabe? Desde a minha janela eu tô conseguindo ver. Aqui da minha janela eu tô vendo a praia, só que eles usam uma forma diferente de falar, uma expressão diferente. Desde mi ventana puedo ver la playa. Da minha janela posso ver a praia. Lugar, um exemplo de preposição de lugar. El Museo del Prado está em Madrid. O en, aí no caso é uma preposição que significa lugar, tá certo? E aí a gente tem El Museo del Prado está em Madrid, certo? Bom, esses são todos os exemplos, vocês têm agora uma pequena atividade. Complete as frases com as preposições adequadas. É para responder somente essa atividade da página 38. Na próxima aula a gente corrige ela e dá início às contrações, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Amo vocês e muitas saudades. Cheiro, meus lindos e lindas.